Amém, amém? Fala, a mente. Uma das coisas muito importantes que você tem que entender, aonde estão os seus pensamentos? Se você quer crescer no reino de Deus, vencer o pecado, se você quer vencer o diabo, se você quer conquistar o reino, você tem que entender que a sua mente ela tem que estar numa dimensão e seus pensamentos têm que estar nessa dimensão do reino de Deus, no Espírito de Deus todo o tempo. Não é fácil, é verdade, né? Você tem muita distração durante os dias, muito trabalho, muita vida, corre de lá, corre pra cá, é verdade, né? Mas você tem que usar isso a seu favor. Eu quero dizer para você que o trabalho ele não é uma distração. Eu vou te ensinar algum princípio, até que os grandes mestres de Israel ensinam. Faça do seu trabalho um lugar de encontro com Deus. Faça da sua cozinha um lugar de encontro com Deus. É muito melhor você usar os recursos que você está trabalhando, enquanto sua mente está no automático ali, a mente automática, ela faz as coisas automáticas. Mas existe a mente consciente. Você pode mantê-la todo o tempo no Senhor. E o seu trabalho ele não é um impedimento. Na verdade, ele é um apoio para você. Basta você saber usar isso ao seu favor. Existe um livro, eu não lembro o nome desse livro, de um homem. Ele não é um grande pregador, ele não é uma pessoa famosa, não é uma pessoa conhecida, mas o livro dele ficou conhecido porque ele conta algo, ele fala algo sobre a presença de Deus. Ele teve um encontro com Deus. Ele não é um grande pregador, ele não é um homem conhecido, mas ele escreveu um livro e ficou famoso nos Estados Unidos esse livro. E o que foi mais interessante aqui, que ele ensina exatamente nisso. Ele trabalhava com cozinha, com chefe de cozinha. Ele emergiu tanto na presença de Deus. Ele usou a função do trabalho dele para fazer todo o tempo dele que ele trabalhava estar em oração. Em todo o tempo louvando, adorando e trabalhando e adorando o Senhor. O que aconteceu? Aconteceu que ele encontrou uma dimensão da glória de Deus tão grande na vida dele, que as visitações do Senhor ficou tão intensas, que aquele lugar de trabalho onde ele trabalhava ali virou um ponto de encontro com Deus. Isso aconteceu na minha vida também. Aos meus 19 anos de idade, eu trabalhava em CPD no hospital. E naquele momento ali, eu aproveitava o melhor daquele lugar para estar com Deus. Então, aquela minha pequena salinha, ela virou meu melhor lugar de oração. Eu chegava uma hora mais cedo para orar. E quando eu chegava, eu colocava a mão no telefone e falava: Isso aqui, eu profetizo que não vai tocar, e eu vou orar e vou meditar o dia inteiro, eu vou ficar aqui dentro. E graças a Deus, Deus me ouvia, e aquilo dava certo. Então, toda vez que eu chegava na fé e colocava a mão, profetizava, acontecia ao meu favor. Sabe, raro era o telefone tocar quando eu fazia isso. Porque eu falava: Deus, eu quero usar o meu melhor tempo aqui dentro para estar contigo. Eu observava os outros cristãos que trabalhavam naquela empresa. O que eles faziam no tempo extra? Eles viviam desfocados, eles viviam conversa alheia. Por isso que a vida deles era aquela bagunça. Se você não conseguir entender que a sua mente, ok? A sua vida, ela não é para estar desfocado no reino, que toda a sua vida, todos os seus pensamentos, em todo o tempo, a cada minuto, você tem que lutar para estar no Senhor. O diabo, ele te rouba. Ele te rouba na distração. Vou te contar duas coisas interessantes que eu li na história de Israel, dos grandes mestres de Israel. Inclusive, foram homens que aconteceram tantos milagres através da vida de Israel. Histórias profundas e verdadeiras. Estão nos registros do Talmud, registro das grandes histórias de Israel. Um dos mestres de Israel, o Ravi Simon Zedek, diz que todo minuto que ele tinha livre, ele se dedicava a estudar e pensar no Senhor no Eterno. Ele falava que a cada 2 minutos dos trabalhos que ele fazia, que ele estivesse livre, ele já voltava o pensamento a meditar nos mandamentos e a orar. A cada 2 minutos. Um deles, recém-casado, foi um dos grandes mestres também de Israel, não lembro o nome dele, é um nome bem complicado. Ele, ele deixou a esposa dele e falou assim: Eu preciso estudar, eu preciso sair. Você vai me esperar? Ela falou assim: Te esperarei. 13 anos ele ficou fora. 13 anos ele estudou com um dos maiores mestres que houve em Israel, o Rav Simon. Ele também estudou um dos maiores de Israel. Depois de 13 anos de estudo interrupto, ele vivia com esse mestre. Ele só vivia para isso. Ele voltou para a casa dele.
Ele estava formado, se tornou, ele alcançou um dos títulos que é um dos mais difíceis de ser alcançado. Inclusive, hoje em espírito, eu estava orando, eu ouvi que eu tinha esse título, eu tinha alcançado o primeiro título de Rabi no mundo espiritual, mestre. Aí depois eu alcancei um título chamado Chassid. E o anjo do Senhor falou comigo, você é um chassid no mundo espiritual, você alcançou um nível mais elevado. E essa justiça só os profetas e homens grandes conseguem alcançar. Eu vou ensinar isso para vocês. Existem muitas coisas que o evangelho tradicional que vocês viveram lá atrás roubou de vocês. Vocês não conhecem o verdadeiro evangelho. Deus tem me dado a graça de trazer o verdadeiro evangelho para o Brasil. Por isso que os ensinos Deus me deu, porque Deus me deu um acesso a uma fonte e uma origem. Então, a maioria dos ensinos que hoje nós vemos no evangelho, muito, não tem nada a ver com o reino, não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Escute. Escute o que eu vou dizer para vocês. Israel, ele é a raiz, ok? Paulo diz no livro de Romanos 9 que nós fomos injertados na figueira. Nós fomos injertados na raiz deles. Nós somos injertados, somos ungidos. Eles têm raiz. Tudo que Jesus ensinou, todo o ensinamento de Cristo, desde Mateus, em Mateus, você vai pegar profundamente, ele fala assim, a vossa justiça não exceder a justiça dos mestres. Está falando dos fariseus e dos saduceus, dos escribas e dos fariseus. Vocês não podem entrar no reino dos céus. Ele veio trazer a justiça do reino dos céus. Então, escute uma coisa que eu vou te ensinar para você. Existem duas coisas bem diferentes, que é o reino de Deus e o reino dos céus. E elas não podem ser confundidas. Muitas pessoas, quando elas entram nesse ambiente, quando eu estou pregando, elas são abençoadas pelo reino dos céus. Porque elas entram numa dimensão onde o reino de Deus, ele está entre os homens e o reino dos céus, ele pode se manifestar na terra. Ok? O reino de Deus, ele está em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o reino de Deus, eles são códigos, são acessos, chaves que você vai ter acesso ao reino de Deus, que é a própria pessoa do Senhor, é a pessoa do Espírito Santo. E os mistérios da revelação da palavra. Esse é o reino de Deus em você. Agora, esses acessos que nós temos, ele nos dá acesso ao reino dos céus. E o reino dos céus, ele começa a se manifestar. Quem tem o reino de Deus, ele atrai o reino dos céus. Então, Jesus, quando ele ora, no livro de Mateus capítulo 6, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céus. Então, ele está falando que na terra, o que, que ele está ensinando para nós? Jesus está ensinando exatamente o que foi ensinado por Moisés. O que foi dado como uma missão para a nação de Israel. Fazer que o reino dos céus se estabeleça na dimensão da terra. Então, qual é a grande missão dele? Expandir a glória de Deus na terra. Fazer que a terra se torne uma habitação para o Senhor. Para que o reino dele tenha livre acesso aos homens na terra. Então nos foi dada essa grande missão que eles falharam, nós damos sequência. Então, o que eu vou colocar agora em ordem, tudo que eu estou te falando, vou te colocar, começar a colocar tudo em ordem para você, aqui na tua cabeça e na sua mente. Então, acompanhe o raciocínio e o pensamento. Depois de 13 anos, esse grande mestre que foi estudar com Rabi Simão, ele volta para casa. No dia que ele chega em casa, a esposa dele morre. Ela foi a óbito, no dia que ele chegou. E ele fez uma pequena oração e falou: Ó, Eterno, ela me esperou durante 13 anos. Seria esse o galardão de uma pessoa que esperou 13 anos seu marido para estudar a sua lei, a sua justiça? Ela ressuscitou imediatamente. Agora, eu vou fazer você pensar de uma maneira diferente a partir de hoje sobre a palavra e as escrituras. E nós vamos trabalhar a partir dessa na inauguração aqui. Eu vou conectar todos esses alunos que eu tenho aqui online, CAP, de vários ministérios, pessoas diferentes, membros online. Eu vou fazer algo ao favor de vocês durante todo o tempo que Deus me dê esse tempo para fazer isso, ok? Eu vou tornar a CAP algo ainda muito melhor. Eu vou abrir o coração, o entendimento desse povo que eles estão atrás. Alguns vêm buscar poder aqui. Eles querem atalho. Outros querem vida. Eu vou trabalhar com a vida, não vou trabalhar com atalho com ninguém. Porque o que eu tenho é muito precioso. Eu posso dar acesso ao reino dos céus a algumas pessoas que elas podem, por causa das chaves e os acessos e liberações, elas não são convidadas. Mas por causa do meu acesso, elas conseguem entrar em um lugar onde ela não é convidada.
Tem muitas pessoas que compram unção, eles são consagrados pelos homens. E mantos que alguns homens têm que se venderam, eles têm acesso. Eles repartem com outro na terra. Então esse aqui não foi instituído pelo Senhor, mas pelo homem. Mas por causa desse aqui, Deus não nega aquele ali. Isso é fato, isso é reino. Por isso que o evangelho virou um comércio tão grande hoje. Porque as pessoas comercializaram a sua unção, comercializaram os seus mantos no mundo espiritual. Exatamente o princípio do que Satanás fez, né, antes da queda. Ele comercializou os seus dons e a sua unção e a glória de Deus. Isso está no livro de Isaías 14, né? Ezequiel. Ele comercializou. Ele fez comércio com a glória de Deus, com as pedras preciosas de Deus, os dons preciosos. Então, ele corrompeu a glória de Deus. Não a glória em si, mas ele desvirtuou ela para o seu benefício próprio. Então, tudo que sai de uma origem, ele perde o seu valor. Todo o ensinamento do evangelho que nós temos visto nesses últimos dias, muitas coisas que é ensinado, elas são até verdadeiras, mas há um problema. Elas saíram da origem. Elas não estão mais na raiz da santidade, na raiz do temor. Eu vou em breve trazer uma mensagem para vocês que ela vai mexer muito com o coração de vocês, a mente de vocês. E alguns vão descobrir aonde você tem servido ao Senhor. Eu só vou te dar só uma pequena palhinha aqui agora. Eu sirvo o Senhor em três ambientes no mundo espiritual. Eu estou nos caminhos do Senhor, eu estou no altar do Senhor, e o outro eu vou falar em breve para vocês. Recentemente, eu recebi uma mensagem do apóstolo Davi Rebolo, falou assim comigo, me agradecendo, louvando o trabalho que estava fazendo no Nordeste. Ele me falou uma coisa assim muito importante. Ele falou assim: tenho orgulho de ver uma pessoa como você. Ele falou assim: você não só está no altar do Senhor, mas você vive nos caminhos do Senhor. Se Jesus estivesse hoje na terra aqui, ele estaria exatamente onde você está e fazendo o que você fazendo dessa forma que você está fazendo. Eu estou aqui lutando no altar, mas você está no caminho no altar. Você é mais privilegiado. Ok? Muitas igrejas elas só estão no altar do Senhor. Elas só servem com a unção de serviço, tá? Poucos estão nos caminhos do Senhor. E o mais precioso é aqui, aos caminhos. Primeiro caminhos, depois altar. Mas antes do altar tem um outro caminho, que isso eu trago em breve para vocês. Eu vou trazer isso completo, eu vou ensinar vocês o caminho de um sacerdote e de um servo do Senhor. Amém? Mas fique atento comigo, porque se você tem que pegar o raciocínio. Você vai montando esse quebra-cabeça em você. Amém? Eu vou te falar a importância de você ter conexão com as Escrituras e o que que ela é verdadeiramente. E entendo que eu vou te ensinar. Havia um homem chamado, acho que é o Ravi Chinchina, não sei se é o Chinchina, a história de um grande homem, tão apaixonado pelas Escrituras. Você lê a Bíblia, você acha que alguns acham que é uma história, outros falam que é a palavra de Deus. Eles acham que acham. Eles acham que sabem que é a palavra de Deus, não sabe. Porque um dia que você souber que isso aqui realmente é a palavra de Deus, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Você ainda não sabe. Você está quase aprendendo que é a palavra de Deus. Mas quando você entrar nela, você nunca mais vai querer sair. Não existirá nada na sua vida mais importante do que a meditação das Escrituras. Vocês estão me ouvindo ou não? Você ainda vai descobrir. Você está quase lá. Alguns estão quase lá. Mas quando você entrar, você não vai querer mais sair. Ok? Alguns homens são privilegiados por Deus porque eles são dotados no espírito com desígnio já. Eles já nascem com algum desígnio muito forte no reino. Ok? Então eles têm uma missão na terra. Eu tive essa misericórdia na minha vida. Eu, aos 19 anos de idade, na verdade, antes dos meus 19 anos de idade, acontecia um acesso comigo nas escrituras, que eu entrava dentro dela.
ao ponto de eu entrar na dimensão da história dela, em espírito. Quando eu já dormia, já entrava dentro daquela história e vivia ali aquela mensagem, aquela passagem bíblica, ok? E eu vou te falar uma coisa, aprenda o que eu vou dizer para você. A história que aconteceu de Elias, Eliseu, ela continua viva. Você está ouvindo, Kaique? Ela continua viva. Ela não apagou. Ela está lá. Só o tempo que mudou. Mas ela está lá. Ela está viva numa dimensão que você acessa ela. Porque você consegue extrair a unção daquela história e o poder daquela história. Porque ela é viva, as palavras são vida e viva. Elas não morrem. Foram escritas pelo Eterno. Na dimensão temporal, Deus pode pegar, como já fez comigo, fazer você voltar no tempo. O que pra gente é voltar no tempo, para ele não é voltar no tempo. Ela está numa dimensão. E você vai lá e acessa aquele dia, aquela hora, e você consegue ver o que aconteceu naquele momento. E você pode voltar. Deixa eu te contar uma coisa para você poder entender a dimensão da glória, o que que ela é. Esse homem que eu falei, um nome que eu falei, eu vou te, para mim não cortar a história aqui, eu tava falando do Raibe Shinshino. Não sei se é o Shinshino ou se é o Rafael. É um homem que era tão dedicado às escrituras, tão íntimo da palavra de Deus, tão íntimo. Eu tô te falando que não é pouca dedicação. Eu tô te falando que a primeira coisa e a última coisa que eles fazem durante o dia é ler e meditar na escritura. E não é pouco, é muito. Porque eles entendem o que é a dimensão do que ela é. E eu vou te ensinar para você agora. Você vai entender e eu vou conectar tudo que eu tô falando para você. Você vai ver o que vai, isso aqui vai se tornar daqui a pouquinho para você. Amém? Esse homem falou para a esposa dele assim: todos os dias, todo Shabat, de sexta-feira, virado Shabat, no Kiddush, que é a parte das orações de santificação para eles, né? Eu vou estar com vocês. Então, todos os dias, antes de começar o Shabat, ele já chegava em casa para fazer a preparação do Shabat junto com a família, fazer as orações de recitação e iniciar o Shabat deles, o dia de descanso para eles. Ok. Após a sua morte, todos os dias, ele estava ali. Todo dia não, todo o Kiddush, que é sexta-feira às 18 horas. Ele já aparecia dentro de casa, sentava, fazia o Kiddush, sentava com a sua família, celebrava o Shabat. E quando acabava o Shabat, ele desaparecia. Você não entendeu ainda, você não me ouviu. Todas Kiddush, toda sexta-feira à noite, na virada para o Shabat, ele vinha e aparecia materializado e sentava com a família dele. Um homem tinha tanto crédito com Deus que ele prometeu, ele fez uma promessa para a família. Mesmo após a morte, havia um milagre que acontecia. Isso está escrito no Talmud, está escrito nos registros de Israel. Não estou te falando de uma brincadeira aqui. Ele ressuscitava dos mortos todo sábado e vinha comer com a família dele. Aí um dia deixaram que um vizinho entrasse e o vizinho estava ali para ver o milagre. Ele apareceu, sentou na mesa, conversou com ele, fez todo o Shabat, fez tudo. E falou assim: agora eu não posso mais voltar aqui para que vocês não achem que eu seja mais justo do que os outros justos que estão comigo no outro mundo. Eu não posso mais voltar para que vocês não achem que eu sou melhor do que eles. Ele nunca mais apareceu, o milagre estancou, porque era permitido só a família ver. Quando um vizinho viu, ele falou: não sou melhor do que meus outros irmãos que estão comigo lá. O nível da justiça, para você entender o que é a justiça, o que é uma pureza moral e justa, o que é uma verdadeira espiritualidade. O crédito era tão grande. Houve 10 mártires que foram dos que mais sofreram pelos romanos na época do Império da Roma, como ele invadiu Israel e colonizou eles, né? Naquela época, meio que colonizou. Não colonizou, entrou, invadiu o reino e colocou, assentou o reino ali de Roma ali também. Um deles foi tão perseguido que ele teve que fugir, porque na época de Roma impediu que a Bíblia fosse ensinada, né?
fosse ensinada. A gente chama de Bíblia, né? A gente chama de Tanakh. E esse homem teve que fugir com o filho dele e morou 13 anos numa caverna, até que a perseguição contra ele tivesse parado, estancado. 13 anos demorou. No primeiro ano, naquela caverna, escondido com o filho dele. Ele sai na porta da caverna. Um milagre acontece. Brotou-se um ribeiro na porta da caverna. E uma árvore que dava fruto todos os dias para ele e para o filho dele comer durante 13 anos. Como é que eles alcançaram um nível de milagre desse? E não é só isso. Porque os judeus, eles falavam, queremos ver milagre. Eles viam milagres, sinais. E chega para Jesus e falou assim, mostra-nos sinais. Jesus fala para vocês só o sinal de Jonas. Por que eles exigiram isso de Jesus Cristo? Porque era comum. Existia tantos milagres entre os grandes mestres, porque eles tinham uma conexão. E eu vou te ensinar aqui agora, se você quiser entrar na sua vida e ter uma transformação de vida e sair do pecado. Eu não estou te falando pecado aquele que você toca, não estou te falando da prostituição, não estou te falando do adultério. Eu estou te falando o maior pecado que o ser humano carrega na sua vida. É a ausência da palavra de Deus no seu coração, na sua vida. Porque no livro de Hebreus, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, diz que toda a sua vida, durante toda a sua vida, nunca se aparte de você as lembranças do que eu fiz e do que está escrito. Toda a sua vida. Sabe o que isso significa? Para os mestres, que uma vez que você deixa de meditar e lembrar das escrituras, você perde a sua própria vida. É como se você perdesse a vida. Uma vez que você sai da palavra, você saiu da vida, você perdeu a própria vida, você já está em pecado. Um ser humano que não vive com o coração e a mente na palavra, ele vive em pecado. Ele não tem como ter a moralidade que Deus exige do ser humano perfeita. Porque a única forma de você ser moral perfeitamente é tendo a palavra diante dos seus olhos. Por isso que ele diz: atarás no teu pulso, na tua mente, na tua testa, o tefilim, guardarás os meus mandamentos. Se você não medita de dia e de noite, não lembra da palavra, o pecado está em você. Você vai murmurar na sua mente, você vai questionar, você vai julgar as pessoas, você vai ter espaço vazio suficiente para as coisas da carne, do mundo entrar aí. Não adianta você falar o contrário aqui comigo, querido. Não adianta. Se está vazio, tem espaço suficiente para as sugestões da carne e da sua própria alma sugerir os pensamentos da carne e do mundo em você. Você tem que entender, se você quer atingir a perfeição que Deus exige e os lugares mais profundos dos tesouros do céu e ter uma vida próspera nessa terra, porque o Senhor diz: medita dia e noite na minha palavra, então ela fará prosperar todos os seus caminhos. Se você quer que todos os seus caminhos prosperem, eu vou te falar um pouco mais profundo, você vai entender a importância e um dia você vai entender que isso aí é a palavra de Deus. Um dia você vai entender que é a palavra de Deus. Eu vou ver isso no seu olho, no seu rosto. Eu vou ver isso no seu caráter. Eu vou ver isso na forma que você trata o seu irmão aqui dentro. Eu vou ver na forma que você cumprimenta uma pessoa e recebe uma pessoa aqui dentro. Aí eu vou saber que você está na palavra de Deus. E escute o que eu vou te ensinar. Então, se eu descumpro o mandamento, medite dia e noite, eu estou em pecado. O pecado está na porta do meu coração. O problema é que tratamos o pecado, queremos colocar numa balança da que nós achamos que é pecado. O pecado, existe esse ditado, ó, eu acho que isso vem da Assembleia de Deus. Para Deus não tem pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. Mentira. Tem pecados que lançam você direto no inferno. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mentira. Há pecados gravíssimos, principalmente o pecado da maledicência. Deus fala que em livro de Provérbios 6 é abominável aos olhos do Senhor. Ele abomina. Ele não só é ruim,
ele é abominável. Se a Bíblia diz que é abominável a maledicência, então por quê você fala mal de alguém? Isso te prejudica tanto que você não entende. Passou-se 10 anos no Evangelho em sua vida. Muitas coisas em você já era para ter mudado na sua vida, mas não mudou porque você tem cometido um pecado tão grave que você não vê que é grave. Porque a sua consciência não foi ensinada a ver que isso é grave. Deixa eu te ensinar algo para você. Preste atenção no que eu vou te falar. Toda a constituição de toda a natureza da formação dessa nação chamada Israel. Livro de Levítico, capítulo 17 e 19. Um dos livros mais poderosos que existe na Bíblia é o livro de Levítico. Mas para você entrar nele, você tem que ter revelação. Você tem que entender ele, para escutar profundo ele. 17 diz para você: não guardará rancor no teu coração contra o seu irmão. E se tiver um rancor no seu coração, vá a teu irmão e confesse e fale o seu problema, para que você não carregue o pecado de culpa. Mas uma vez que você confessa, você tirou o pecado de culpa daquele rancor dentro de você, você carrega uma culpa. Só de você ter um rancor, algo no coração com o teu irmão. Tenha paz na mente e no coração. E a única maneira de um ser humano ter paz na mente e no coração é vivendo o amor de Deus. É não pensando e nem sentindo julgamento e maldade contra o seu próximo. É pureza, isso é pureza. Se tem uma coisa que você tem que ser muito rápido na sua vida, irmão, eu tô te falando isso aqui tudo porque eu vou te dar só um ensinamento profético. Eu tenho algo para ensinar para vocês, mas se eu não mostrar isso aqui, com apostólica, isso aqui, eu tô falando apostólica aqui agora. Daqui a pouco eu entro no profético. Você não entendeu ainda. Eu estava meditando hoje na Epístola do Tiago. É estritamente proibido você julgar um irmão. Falar mal de uma pessoa, julgamento. Para você não julgar a própria palavra. Não tem tempo para falar tudo isso para vocês. Mas eu quero que vocês sintam no coração de vocês o que eu vou abrir para vocês. As escrituras ensinam isso. Por isso que ela te conecta com a presença do Eterno e a própria moralidade, a santidade do Altíssimo. Nenhum cristão será santo se a palavra não estiver em sua vida. Porque tudo que eu aprendo da minha moralidade que eu tenho hoje, da minha espiritualidade, ela vem das Escrituras. Ela está fundamentada no caráter de Deus nas Escrituras. Isso não é uma brincadeira. Ah, quando eu tiver um tempo, eu vou mergulhar na palavra. Quando você vai ter tempo? Quando eu tiver mais tempo, eu vou orar. Quando você vai ter? Se não for hoje, quando será? E se você não se esforçar a trabalhar duro agora, quando? Nós ficamos com as desculpinhas. Quanto mais você se arruma uma desculpa, mais você tarda a sua transformação. Desculpa pode dar um jeitinho na sua vida, mas ele nunca vai transformar a sua vida. Chega de desculpa na sua vida. Quem vocês são? Você diz que você é um cristão, filho de Deus, você não ama a palavra dele, você é um mentiroso. Você está se enganando a si mesmo. Ah, mas eu recebi o dom do Espírito Santo. Você é pior ainda agora. Tu diz que tem o Espírito Santo e não ama a palavra dele? Me diga. Então me diga. Então os cristãos dizem que são batizados com o Espírito Santo porque vivem uma vida de tanta miséria e pecado. Eu já passei por muitas, eu já vi muita coisa no Evangelho, já vi muita coisa, muitos tipos de igreja de cristãos. E a primeira, onde eu fui cheio do Espírito Santo, era uma igreja pentecostal, vivada. Ela tinha um movimento profético, ela tinha um avivamento profético. Porém, ela não tinha avivamento das Escrituras.
E escuta o que eu vou te ensinar aqui. Pega o ponto, você está aqui na capa, pega e aprenda o que eu vou ensinar para vocês aqui. Não esqueça isso aqui. Isso aqui é conselho. Eu estou te dando conselho como homem de Deus aqui hoje. Amém, amém. Escute o que eu vou te ensinar. Quanto mais você se conecta com as Escrituras, você vai se conectando com a presença do Eterno. Ela vai estando cada vez mais forte em você. Perceba ou não, daqui a pouco você vai ficar tão cheio, tão saciado. Há momento que eu mergulho nela, eu fico tão saciado que eu não quero nem comer, não tenho nem fome de comida. Tão cheio que eu estou cheio. Quando eu estou tão cheio da palavra, eu chego, igual, acho que o nosso irmão estava lá o pastor estava no Rio de Janeiro, ele estava no tabernáculo, eu estava tão cheio da palavra que era 4 e pouco da tarde. Eu falei assim pelo Espírito com o Bispo Douglas: por que o culto não começa agora? Por que eu tenho que ficar esperando 7 horas da noite para dar culto? Eu falei pelo Espírito, eu não falei humanamente com o meu lado humano, eu falei com o meu lado do Espírito. Porque eu estava tão cheio da palavra, já era hora de começar, porque eu tinha tanto para dar para o povo, e tanto é que foram horas e horas de mensagem. E o que eles ouviram naquele momento do tabernáculo, infelizmente meu povo é lento na gravação, já vou até dar um conselho pessoal da mídia, quando começar a falar, coloca para gravar. Porque as melhores coisas eles não pegam, perderam. O que foi falado ali foi para ali, acabou. Não volta daquele jeito mais. Pode voltar uma proporção até maior, mas daquele jeito foi para ali. Foi específico. Deus fala de maneiras específicas para um povo específico, para um momento específico, para o tipo de pessoa específico. Aquilo ali está registrado no mundo espiritual com elas agora. Posso repetir a mesma coisa, mas não vai vir na mesma essência, do mesmo jeito. Porque foi exatamente para aquele momento. É eterno naquele momento. Tá ouvindo? Eu estou falando sério. Houve um momento em particular, que às vezes eu estou conversando com o irmão aqui na minha casa, que nunca mais vai falar daquele jeito, mas só daquele jeito, naquele momento que foi específico para ele. Porque foi uma liberação do Espírito que deu algo na natureza dele que está com ele. Quem tivesse perto podia pegar aquilo. E às vezes eu estou ministrando uma mensagem, tem uma pessoa no culto que por causa dela provoca-se no reino espiritual uma mensagem tão gloriosa na boca de um profeta, porque naquele dia aquela pessoa está sendo selada no mundo espiritual, é por causa dela. Mas quem está ali é beneficiado, porque transbordou a mensagem, quem estava perto com um copinho pegou. Mas ela bebeu tudo. Ela bebeu tudo. Eu estou falando sério com você. Às vezes, por causa de uma pessoa, tudo isso aqui está acontecendo aqui dentro. Por causa de um. Eu quero que vocês aprendam que a consciência espiritual de vocês vai ter que estar aguçada, sensível, plena. Aí você consegue discernir todos os movimentos do corpo humano, você discerne os seus movimentos, você discerne quem está perto de você, você discerne tudo, tudo. Porque o seu homem espiritual, ele está preparado, está exposto, preparado para responder aqueles que de fora vão falar sobre a sua fé, vão te argumentar sobre a sua fé. Tem que estar preparado todo o tempo. Aí hoje eu tive essa revelação e o anjo falava comigo, o Espírito do Senhor através do anjo falando comigo. Você era um rabi, um mestre, um rabino no mundo espiritual, um mestre. Mas agora você é um chassid. Porque tudo que está dentro de você busca a bondade todo o tempo. Eu voltei em espírito com isso. Eu falei, pai, oh pai, oh pai, obrigado. É um tesouro. É tudo tempo. Na Bíblia Peshitta, quando Jesus fala, se a justiça de vocês não exceder a justiça dos mestres fariseus, aí logo ele depois ele descreve como a justiça vai exceder, ele fala, olha, na lei diz, ó, não matará. Mas eu vos digo, se você pensar mal do seu irmão, você já é um assassino. Se falar mal, você vai para o tribunal. Isso é pureza. Eu tinha uma dimensão que eu entrei em espírito, eu falo assim, ó, santidade é isso, pureza é isso. Você agora tem santidade e pureza.
E Jesus disse: sede puros, os puros de coração verão a Deus. Então, não fica focado, alguns estão focados lá em cima, só quer servir Jesus no altar. Mas existe algo muito maior. Eu encontrei esse algo. Por isso que eu tenho fidelidade lá em cima, porque eu encontrei algo muito maior. É isso. Você pode me tirar tudo isso aqui. Eu vou ainda ser mais feliz, porque eu vou poder me dedicar ainda muito mais a Ele. As pessoas querem sentir coisas espirituais, só os dons do Espírito e o poder do Espírito. Nós temos que ser o que Ele é. Como o livro de 1 João capítulo 3 diz, assim como ele é, nós temos que ser nesse mundo. E assim como Ele andou, nós devemos andar. Alguns que entram aqui na CAP, eles querem método. Eles querem um ensino profundo, profético, alguma coisa. Não, isso aí é raso. Eles acham que é profundo. Se eu pegar o raso aqui, eu tenho mais de 900 mensagens escritas aqui. É raso. Eu posso dar o raso para eles, acham que é profundo. Aí fica essa galerinha gospel aí, atrás desses falsos ensinamentos desse povo que diz que tem grande poder e unção. Cura uma dor de coluna e fala que é grande milagre. Derruba alguém no poder e fala que isso é grande poder. Isso é uma pequena manifestação do Espírito. O grande poder não é isso. Está muito além disso. Esses dias de profeta não são. Aí eles comercializam um falso ensino que fica copiando de livros. Aí chamam isso de libertação. Aí vão vendendo. Ficam vendendo, vendendo. Algumas pessoas falam comigo, uma mensagem sua, e só o que você já nos ensinou. Pagamos dinheiro, rios de dinheiro. Você paga aí pra fora. Pra alguns profetas, não tem 10% tem aqui. Não me gloriando, não. Não me gloriando, não. Porque o pouquinho de dinheiro, isso aqui, ó, a capa aqui é 90, 89, não lembro, se é 89, 100 reais, 90, sei lá. Pra pessoa estar aqui. E o que que a gente fez com esse dinheiro aqui? Pergunta pra minha equipe aí. Sustenta pessoas, dinheiro vai pro Nordeste, justiça. Todos os recursos foram usados para isso. Parte desse dinheiro veio tudo para cá, ó, para colocar, comprar uma cadeira para vocês. Tudo. E é pouco, não é muito. Mas o pouco para mim transborda. O meu pouco transbordou. Toda essa igreja que foi montada, irmãos, pouquíssimas pessoas ajudou alguma coisa. Pouquíssimas me ajudaram. Mas tudo que eu conservei durante esse um ano para cá, o momento eu usei para cá. Eu usei para o Nordeste. E não fiquei correndo atrás de empresário nenhum. Eu não corro atrás de ninguém. Não pedi dinheiro pra ninguém. Não falei minha necessidade pra ninguém. Todo dia tava de noite, falei, pai, precisa pagar as contas amanhã daqui. Orei de madrugada. Já de manhãzinha, já tinha 14 mil, uma pessoa ofertou. A maior oferta foi essa que teve. Teve outra pessoa que abençoou minha vida pessoal. Eu peguei e joguei tudo aqui no reino. É justiça. Eu não tenho preocupação em ter muito dinheiro, não tem nada disso. Eu já tenho a justiça do reino. Onde eu for na terra, ele vai me sustentar. Ele vai usar alguém, e pessoas nem sabem, elas não ofertam, elas não sabem o quantos compromissos eu tenho na vida que eu tenho que ajudar e socorrer e fazer. Justiça. É isso. O irmão Rafael chegou com o pessoal, a gente estava rápido, eu vim para cá e fui entregar meu carro. Entrou na minha casa, falei, não, você vai tomar um café. Você vai tomar um café. Eu vou te dar um leite de coco, que é um leite de coco, toma aqui, tá gostoso. De- Não, vocês vão entrar porque eu não quero perder meu galardão. Eu não quero, e eu tô falando com sinceridade. Eu estou falando com sinceridade. Você não entendeu que assim você quer como as pessoas te tratam e trate ela você primeiro? É tão simples, mas por que a gente peca tanto? O que depende, a sua prosperidade depende a minha.
O que depende, a minha prosperidade depende da sua. O que depende, a prosperidade dela depende da sua e vice-versa. Se vocês aumentam a justiça entre vocês, vocês começam a prosperar no reino. Desata. Se você aumenta o amor para o seu próximo, Deus traz o reino, ele se move, a prosperidade se move ao seu favor. A justiça do reino é a maior chave. É a justiça do reino. Por isso Jesus deixa ela como primária: buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Depois que ele fala das outras justiças, depois ele fala do jejum, da oração, da tzedek, da ao pobre, mas antes ele fala a justiça do reino. E você tem que descobrir qual é a justiça do reino, é a chave. Ele repreende o povo de Israel, Isaías 58, vocês jejum, vocês ficam em jejum, vocês estão assolando a sua alma, vocês se humilham, mas isso é para vocês. Isso é justiça própria, você quer alguma coisa própria. Porque na hora que você tem que repartir o que você tem com o pobre, você não reparte. Na hora que você tem que pegar um pouco de comida que você tem, sua carne, para dar para alguém, você não reparte. Cadê a justiça do reino? Infelizmente, esse evangelho que estão aí pregando, desculpa, eu não estou julgando nenhuma igreja, não, estou falando o evangelho sendo pregado por aí. É um empresarial, é coleta de dinheiro todo o tempo. É os cobradores de imposto. Todo culto é oferta, 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 dinheiro, dinheiro, riqueza, riqueza, melhor aqui, melhor ali. E tá cheio de pobre na igreja que nunca recebeu uma oferta do pastor na igreja. Nunca foi abençoado ninguém na igreja. E morrendo o povo. Mesmo passando fome, a igreja com milhões e o povo não socorre. Não quer nem saber. Aí, que acesso que eles querem ter diante do trono? Que justiça eles querem? Eles só querem unção de serviço. Que acho que é, e muita ainda acha que é por causa deles. Meu filho, é por causa disso aqui, ó. É por causa de todos, não é por causa de um homem, não. A minha justiça pessoal, o meu altar pessoal, onde eu sirvo o meu Deus, ele reflete, ele fala tão alto como o daqui de dentro. Alguns só dependem daqui. Eu tenho o meu lá. A minha vida pessoal com ele é um altar. Outros só querem aqui dentro, só servir a Deus. Só são fiel aqui em cima. Só fazem alguma coisa aqui em cima. Nós temos que exceder a nossa justiça. Nós temos que ir além. E se você não começar a colocar isso aqui em primeiro lugar no seu coração, Deus sempre vai estar em último lugar na sua vida. Se a palavra não está em primeiro lugar na sua vida, Deus está em último lugar na sua vida. E para de hipocrisia religiosa, para de romantizar Deus. Ele não se brinca, ele é o eterno. Ele diz: tema a minha palavra. Se você não teme a palavra, você não teme a Deus. Você tem medo, você não tem temor. E você chama isso de temor. Tem medo. Você não tem um temor. O temor te leva a ele. O medo te força a ele. O temor te leva voluntariamente, te faz você ser apaixonado por ele. É puro, o temor é puro, é santo. Ele constrói dentro de você a realidade viva como você tem que viver, pensar, como tem que pensar, como tem que agir, como meu sentimento tem que estar. Não tem que estar do jeito que você quer, não. Tua carne quer, não. A tua carne fica te limitando você de viver o melhor, porque você não se coloca debaixo do jugo da palavra. Quem não se coloca debaixo do jugo da palavra, automaticamente se coloca debaixo do jugo do pecado e da própria carne e do mundo. Você escolhe qual jugo você quer. Se você pega o da palavra, você pode ter certeza que o do pecado tem que sair e da carne tem que sair. E vou repetir de novo: o pecado, eu não estou te acusando, falando que é imoralidade, perversidade, estou falando isso aí. Isso aí é o mais visível. Estou te falando, um dos pecados são sorrateiro, o que mais te rouba é omissão, preguiça. Preguiça, omissão é pecado. Quando você sabe que tem que fazer e não faz, é pecado.
Se você sabe o bem que tem que fazer e você não faz, você está pecando. Você sabe que é bem fazer para você meditar na palavra e orar, e você não faz, você está pecando contra você. Você está se matando sozinho, você está se ferindo. E é assim, acabou. Não tire isso, não tire isso. Não tente minimizar essa minha consciência aqui, que eu herdei isso dele. Essa é a verdade que eu estou ensinando. Esse é o temor que está em mim. Eu tenho reparado uma coisa nas pessoas, o temor que elas têm, quem elas são. Todo tempo eu estou pegando no pé da minha esposa, eu falo assim para ela, tema mais a Deus, Monique. Se você temer mais a Deus, seu coração vai ficar mais de Deus e a sua mente vai ficar mais no reino. Seu temor é pouco, tema mais. Adquira temor para você. Como? Vai meditar. Leve a sério. Pega o que você tem, leve mais a sério ainda, e tu vai ver que mais temor você vai ter, mais poder, mais livre você se tornará da sua carne nesse mundo. Terá muito mais presença. Irmão, não tem coisa melhor. Que quando você entra nele, na natureza dele, você está na palavra, você está nele. Irmão, é a melhor coisa que existe. É a melhor, a vida mais livre. Porque eu estou em espírito e ele me fala uma palavra, ele me alimenta, é um alimento que não tem outro alimento da vida melhor do que esse. Ele está se revelando, eu estou ouvindo palavras eternas, não tem coisa melhor do que isso, cara. Não tem. Não tem, pode ter o melhor profeta do mundo falando, minha pessoa, aquela alegria é passageira, mas quando ele está falando todo o tempo com você, é a melhor coisa que existe. É viver para ele, estar consciente dele. Ouça. Viu um homem, isso é real que eu vou te falar? Tudo que eu te falo essa história é real, mais real que tu pensa. Real, real, real. Era um rabino muito pobre. Um outro homem que era muito rico, outro rabino muito rico, ficou sabendo uma situação dele que ele perdeu uma cerimônia porque ele não tinha um manto para ir naquela cerimônia, a roupa adequada da cerimônia entre os rabinos. Ele não foi. Aí um outro rabino amigo dele mandou uma túnica muito linda para ele. Quando chegou os mensageiros com a túnica para ele olhou e falou assim: Eu não preciso disso. Ele estava sentado em cima de um tapete. Ele falou: Olha. Ele puxou o tapete. Assim, quando ele puxou o tapete, só apareceu centenas de moedas de ouro. O outro olhou para ele assim, ele jogou o tapete, tirou, desapareceu. Ele falou: O que eu tenho é muito mais precioso que a riqueza que você tem. Eu prefiro trabalhar duro lá, conquistar, do que perder meu galardão na era vindoura. Pode levar sua capa de volta. Quando ele levantou o carpete, o ouro apareceu. Eu estou falando sério com vocês. Está escrito nos maiores registros da Pequena Volt de Israel. E por que ele tem aquela autoridade? Num dos Talmud conta que Moisés, quando estava nos 40 dias no monte, está registrado, está registrado. Não é uma historinha que eu estou te contando. É um dos livros mais importantes, mais sérios que tem em Israel. Moisés, quando estava nos 40 dias do monte, ele estava no monte, aquele momento com Deus, de repente um homem aparece ali em cima. E Moisés perguntou ao Eterno, quem é ele? Porque lá ele viu o futuro da geração toda de Israel, ele viu tudo, todo o futuro de Israel. Ele via diante do Altíssimo. E eu vou falar para você, você quer ouvir a experiência, não quer? Quando nós entramos no desígnio, como eu entrei no meu, eu vejo o futuro. Antes que chegasse aqui, eu vi no mundo espiritual. Eu entrei em espírito lá naquela sala. Eu falei, esse aqui é o templo. E o dia que eles entraram aqui e filmaram, eu falei, esse é o templo. E no dia que conseguimos fechar isso aqui, naquele dia, de manhã, o anjo do Senhor me trouxe aqui dentro e me entregava isso aqui dentro. Quem está no Senhor, eu vejo o futuro. Eu me vi no avivamento, o que vai ser o avivamento lá no futuro. E um dia eu fui arrebatado dos céus. E eu me encontrei comigo mesmo no céu, eu vi meu próprio espírito. Como se um me visse no futuro e o anjo mostrou que você foi designado para isso, descer aqueles guardiões do céu com meu espírito na terra. E eu senti o que seria no avivamento dos últimos dias.
Então, por que eu não me limito? Por que eu não fico preso à cadeira, não fico preso a carro e Deus me dá do carro do melhor? Por quê? Porque isso não me faz. Eu já estou dando meu dizer futuro, isso aqui é tudo para a glória de Deus, toda a riqueza, tudo que Deus vai nos dar, é para que o reino dele se expanda na terra, que milhares de pessoas sejam alcançadas por um futuro que está começando aqui com vocês. Isso aqui é o futuro que estão vivendo agora. Esse é o futuro. Futuro, a palavra futuro em hebraico é designo. Designo. Não existe futuro sem Deus nele. Não existe para o judeu futuro sem a promessa. Não existe. O que que você pensa do futuro? Não existe futuro. É desígnio. É viver o plano determinado do Altíssimo. Construir para Ele. Viver para Ele. As pessoas que é um futuro que ela vai estudar a profissão, pensa em ter um escritório, ela chama isso de futuro. Isso aí não é futuro. O futuro para o eterno e fala: Eu sei o que eu tenho preparado, o futuro que eu tenho para vocês, plano de vos fazer prosperar e vos dar paz. É isso o nosso futuro. É uma aliança com Ele. É viver o que os céus já desenhou, o nosso espírito entregou para nós na terra. Esses milagres, estou contando essas histórias, por quê? Porque esses homens, eles eram tão fiéis à palavra, eles alcançavam um nível de justiça no reino tão grande, que não era pouco milagre que acontecia. E não era pouco. Hoje eu meditei, estava lendo, depois eu gosto de ler livros, e eu vi um homem, Rabi, estou tentando lembrar o nome dele aqui, esse Espírito Santo vai me lembrar. Ele era tão justo, ele fazia tanta caridade para os pobres, que Israel tinha, tem um grupo determinado chamado colhedores de oferta de justiça para os pobres. E toda vez que aquele grupo já viu o rabino, eles se escondiam, porque sabia que tudo que ele tivesse visto, ele dava tudo que tinha na hora e dava tudo. E às vezes eles ficavam com tanta piedade daquele homem que eles não queriam nem passar perto dele, porque sabia que ele ia dar tudo. Aí um dia ele estava indo na feira para comprar o, o, o alimento, todo o alimento para o casamento da filha dele, com o genro dele. Quando ele chega na feira, os colhedores de oferta de justiça estavam passando pedindo para fazer casamento de dois casais órfãos, um casais órfãos, que eles estavam ajudando a fazer o casamento que não tinha pais para sustentar e fazer o casamento deles. Ele pegou tudo que tinha e deu, só ficou com um pequeno susi. Susi é uma pequena moedinha que dá para comer uma pequena porçãozinha de trigo. Ao ponto de ele se esquecer do casamento da filha, quando ele viu a necessidade do próximo. Ele pegou aquilo e levou para casa. Ele pegou aquela pequena quantidade, ele tinha um pequeno construçãozinha de uma casinha pequena. Ele colocou ali dentro. E quando ele sai e vai voltar, sabe o que aconteceu? A casa explodiu de trigo. Era tanto trigo que saiu pela janela, pelas portas, e quando abriu, jorrava, 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 jorrava. Fidelidade, justiça. Eu descobri uma chave e ela tá passando dentro de mim todo o tempo. Só para você prestar atenção. Eu cheguei ontem aqui, eu olhei o pastor Gelson, que o pastor Gelson está aqui quase um mês aqui trabalhando. Eu lembrei, poxa, a data. Eu tenho que ajudar o pastor Gelson. Eu tenho que fazer algo por ele. Só que eu cheguei, foi ontem, estava numa correria, tinha que ter feito ontem. Ontem, não hoje. Aí eu passei, fiquei com o pensamento, falei, meu Deus, esqueci do pastor Gelson, caramba. Mas é o meu fato. Aí eu domino hoje. Ele não sabe disso. Eu não sonho. Antes de eu acordar, a pastora Ana Lúcia me ligava. Falava, apóstolo, o pastor Gelson morreu. Tá sabendo que ele morreu? Aonde? Vai lá ver lá. Ele morreu. Eu corria desesperadamente, vai até ele e voltei do sonho. O que que você aprende com isso? Eu voltei com um sentimento como se tivesse perdido meu irmão. Urgência. Nunca é tarde de fazer um bem para um justo. Aí pela manhã, olha aqui, Ana, bem, abençoa o pastor Gelson.
Rápido. Você entende que o meu espírito acessou no sonho? Esse é o segredo. A bondade. A justiça tem que ser imediata, rápida, não pode ser tardia. Ela não pode ser tardia. Quanto mais vocês tardam, vocês se prejudicam no reino. Há um galardão se eu fizesse ontem, maior do que eu fiz hoje. Aprenda o que eu vou te ensinar. Se Deus te pedir para fazer hoje, faça hoje, não amanhã. Amanhã Ele não quer. Ele quer hoje. Aprenda isso. Amanhã você já perdeu o galardão. Ah, Deus me arrependi. Acabou. O Altíssimo é assim. Não tem que ser tardio. Quando vocês são tardios, vocês se reprovam no mundo espiritual. Vocês são reprovados. É imediato. Lembra aquele pobre, aquela pessoa que estava passando na rua, Deus falou, vai falar o evangelho, vai lá e dá, e você não deu? O que que você sentiu depois? Tu perdeu tua oportunidade de um anjo na terra te abençoar e você deu mole, vacilão. Perdeu. Perdeu. O anjo está ali te esperando você fazer para dar acesso ao reino. Ele abre na hora e você não vê. Você não está vendo os anjos, mas eles estão ali te esperando. O teu anjo precisa que você faça algo para que ele entre a teu favor. O anjo do Senhor, ele quer te abençoar e te ajudar no reino. Eles inter... Os anjos intercedem diante do trono por nós. Vocês não sabem. Um dia, eu estava com o pastor Gelson no escritório, com o pessoal assim, nós estávamos morando. Eu levei uma causa diante do trono que uma mulher que tinha saído do meu ministério, uma maledicente, aquela mulher que tinha perversidade na alma dela. 5 anos tentei libertar essa mulher. Ela não quis liberdade. O caráter dela corrompido, não quis um caráter novo. Ela saiu do meu ministério defamando pessoas, mentindo contra pessoas justas e contra mim. Aí, recentemente, encontrou um casal lá funcionando contra mim, que era com um casal, tentou dissimular no mundo espiritual. Eu falei, não, ela vai ter que um dia vir diante de mim. Um acerto de contas. Eu estava orando, Senhor, olha o que essa mulher está falando. Eu entro em espírito, eu subo diante do trono, eu vi o meu anjo indo diante do Altíssimo. Altíssimo, ele é justo. Pegava a sentença, ele pegou. Ele desceu, estou indo lá tratar com ela. E o meu anjo foi lá tratar com ela. Abateu tudo, ficaram pianinho. Vocês estão me ouvindo? Poderia ensinar reino, eu poderia abrir para vocês. Mas se eu falar certas coisas do reino dos céus, e se você não entrar aqui, vocês estão em apuros. Vocês estão em apuros. É muito fácil mudar a vida de qualquer um que está aqui. O anjo está aqui comigo, ele pode dar qualquer acesso, mudar qualquer coisa na tua vida. Pá! Mas aí o falso evangelho fica isso aí, atalho, quer mudar as coisas. Vocês são loucos? Vocês são loucos? Se esses pregadores estão pregando é loucura. Para de engano, pô. Para de hipocrisia. Vai para a Bíblia, vai para a justiça do reino primeiro. Você é louco de receber certo acesso do reino, Deus muda a tua vida e tu não tem compromisso com Ele. Você não tem estrutura, caráter e moralidade, espiritualidade para suportar a bênção. Isso volta contra você e se destrói a tua vida depois. Porque quanto mais te for dado no reino, mais será cobrado justiça de você na terra. Não é simplesmente vir aqui abrir a porta e fazer um milagre acontecer, não, meu querido. Há um preço que você vai pagar com a sua vida. Todas as bênçãos, elas têm que estar sustentadas debaixo do altar de justiça. Porque se você não tem justiça, um altar de justiça diante do trono, quando Deus te abençoar na terra e que você perder, você está perdendo a eternidade. Você pode perder e prejudicar o resto de toda a sua vida e você não sabe disso, porque eles estão barganhando, fazendo um evangelho falso, pregando e não dá um reino para as pessoas. Por isso que você vai ver depois, olha o estrago que acontece. Olha o estrago que acontece depois. Pessoas que querem acesso, o reino dos céus vem, come da migalha, recebe muitas coisas, aí daqui a pouco vai ver o depois. Cadê o resultado depois? Cadê a vida? Cadê a vida transformada, a vida crucificada, a santidade? Cadê eles? Porque eles estão tão perdidos hoje, tão cegos hoje, porque eles quiseram antecipações. E se você quiser, Deus te dá. Você quer uma antecipação? Deus te dá para você.
e o preço depois. Eu estou falando aqui diante de Deus, aqui com você. Quer reivindicar? Quer uma antecipação de poder na tua vida? Ele te dá. Ele falou, agora suporta. Você primeiro conquiste a Ele. Depois Ele fará você conquistar qualquer coisa que Ele quiser te dar nessa vida. Ele te dará. Qualquer coisa. Deus fez um milagre para mim. Ele me deu um novo carro. Em 3 dias, na agência, me foi dado aquele carro. Coisa que é impossível. Um emplacamento sai em 3 dias, ainda de graça para mim. Eu orei ao Senhor, falei, Senhor, o Senhor está permitindo isso aqui na minha vida mesmo? É o Senhor. E antes de eu fechar, eu fui orar ao Senhor. E um anjo apareceu em mim e falou comigo. Já cuidamos de tudo. Não será afetado nada do seu galardão na era vindoura. Não, você não está ouvindo o que eu estou te falando, não. Por que eu tenho esse temor? Por quê? Porque eu não quero que nada material me prejudique a minha comunhão e a minha vida vindoura. Por isso que eu dou tanto aos pobres. Quando eu fui lá no Nordeste, abençoar os pobres e lutar, o reino do céu se abriu para mim. Porque eu fiz justiça. Eu fui cumprir o reino. Eu pude ouvir coisas inefáveis no Nordeste, o Eterno falando comigo. Ele me levantava 3 horas da manhã, eu pegava o grupo, ia lá no meio do mato orar com eles no nosso terreno. 6 horas da manhã eu voltava para a casa do pastor Gerson, do pastor Jadson. Eu ficava lendo um pouquinho a Bíblia de manhã, o êxtase vinha, e dali só saía 5 horas da tarde do quarto. Porque o êxtase era tão forte que eu não conseguia ficar acordado. Eu voltava em êxtase, lia um versículo e apagava. Às vezes, uma palavrinha eu já não aguentava, ficar tão pesado. Ele me levava para o mundo espiritual e me ensinava a Bíblia. E falava coisas lindas. E falava do amor ao próximo, do amor àquelas almas. Até quando vocês vão ser tardios em obedecer os mandamentos do Senhor? Que as suas ações correspondam à sua sabedoria. Se você diz que tem sabedoria, que sabe e não age, você já está perdendo sua sabedoria, já está perdendo o seu depósito com Deus. O Evangelho é pura ação. Ele é uma movimentação todo tempo. As minhas orações, como é que são as minhas orações? Eu tenho momento que eu oro como profeta. Elas têm a sua dimensão. É muito maravilhoso. Mas eu estou no meu momento como filho. Eu oro meu pai como filho, como um justo. E um justo orando, ele pede justiça a seu favor. Me enche de justiça, de amor. Eu falo, Senhor, me ensina a tratar a minha esposa, minhas filhas, como eu tenho, como o Senhor me trataria, como o Senhor me trata. Aumenta seu amor em meu coração pela minha esposa, pelas minhas filhas. Eu quero amá-las e cuidar delas com um zelo profundo. E isso tudo depende do seu coração. Se você tem um coração ensinável, inclinado para o bem, então eu estou falando com a pessoa certa aqui hoje. Agora, se vocês querem continuar em atalho, elas querem um grande saber. E estão perdendo a vida. A melhor coisa do Evangelho, o melhor, o fundamento da minha vida é esse. Aí, quando eu me mantenho na justiça nisso, o Senhor pode me falar coisas que não é lícita falar aos homens. Aí eu posso ouvir elas. E por que ela não é lícita falar aos homens? Porque não tem importância, não tem tanta importância para vocês. Só para quem está lá. A maior importância do reino é essa aqui. O nível que você está conectado às Escrituras, você está conectado à presença dele, à eternidade ou eterno. E não é uma brincadeira.
É sério. Coloca, inclina teu coração e obedeça, obedeça. Tu vai pro serviço, a mãe leva a tua Bíblia no ônibus, vai no carro, não sei como é que você vai pro serviço, lá no serviço. Todo minuto que você estiver livre, fique e leia a Bíblia. Faça isso e espere para tu ver o que vai acontecer com você, ou dentro da semana, ou talvez, não sei que tipo de tratamento Deus está com você aí na sua vida, não sei. Mas só espere que o céu vai falar alguma coisa com você. Ele vai vir falar com você, o teu anjo vai vir falar com você. O Espírito vai falar com você. Ele vai falar com você. Às vezes eu tô tão cansado, mas muito cansado. Ontem vim de viagem, correria, vim pra cá. Em casa, falei, Senhor, eu preciso ler um pouco a Bíblia mais. Preciso pegar. Eu olho pra ela, tô tão cansado. Aí fico ali cochilando, aí corro de novo e volto a ler. Aí eu vou de novo, mais um pouco. Porque se não for sacrifício, não tem valor. Para Deus, se a tua adoração não tem sacrifício, não tem valor. Se o altar da sua comunhão com Deus não está tendo sacrifício na sua vida pela palavra, pela oração, seja pelo jejum, pela igreja, pelo serviço, não tem valor. Não tem. Quando você entrar e se tornar um sábio, cheio da palavra, não se orgulhe disso, não roube a glória de Deus. Não há uma vírgula que eu estou te falando aqui que eu possa trazer uma glória para mim como se fosse a minha própria capacidade humana. Da minha natureza humana, é falar, Pai, me ajuda, eu vou lutar. E só quem pode fazer isso é Ele. Ele dá, Ele se dá a quem se sacrifica. Mas é dele. Isso tudo que eu estou te falando é dele. Você dá um passo que você fala que você não consegue, que você não pode. É mentira. Vocês estão recebendo? Vocês estão recebendo? Então aprenda o que eu vou te ensinar agora. Você está fazendo. Os anjos estão te observando. E é desse jeito mesmo, assim. Ó. Eles estão esperando o momento que aquilo que eles já estão portador para te entregar, eles não te entregam até que você se entregue. Eles não te entregam até que você se entregue. Há muitas coisas que o próprio anjo do Senhor, vou colocar assim, que até isso é um temor. Quem sou eu para ter alguma coisa? Eu falo meu anjo. Não, o anjo do Senhor. O que é meu? Porque se fosse meu, podia estar. É meu, vem cá. Não tem nada meu. Porque se fosse meu poder, eu podia usar do jeito que eu queria. Podia manifestar do jeito que eu queria. Se o anjo fosse meu, eu queria todo dia. Fica aqui do meu lado. Fala comigo toda hora. Embora ele está sempre falando comigo. Mas tem um segredo. Ele me doutrinou, ele me ensinou do Senhor. E até que eu fosse avaliado e passasse a aprovação e os testes, certas coisas, embora ele esteve sempre ali comigo, ele não me falava e não me abençoava. Abraão foi colocado no teste. Gênesis 22. Depois que ele levou Isaac em Moriá, levantou o altar para sacrificar Isaac, o anjo de Abraão, da descendência de Abraão, falou: Agora eu vejo que tu temes ao Senhor. E quem são eles? Eles são os guardiões da terra, são os guardiões das nações, são os guardiões de vocês, são eles que estão sempre lutando a nosso favor. E se vocês não se tornarem justos aos olhos deles, eles vão olhar para vocês, eles vão falar com o Altíssimo, ainda não. Os anjos ouvem as suas orações.
Eles estão atentos ao que vocês estão falando, ao mínimo que vocês falam e seus pensamentos. Que cada movimento da sua mente e do seu coração seja em direção à justiça. Volte quando você se perder. Às vezes, durante o dia, você vai se perder. Oh, pai, me perdoa, me perdi, pai. Eu fiquei 3 horas sem lembrar de ti. Me perdoa. Arrependa-te. Volte mais rápido. Pare, encontre um banheiro, encontre um lugar. Dobre seu joelho. Pai, me perdoa. E volta para ele. Eu trabalhava e parava. Eu falava assim para o meu chefe de setor, Paulo César, eu vou lá no servidor. Ele tá bom, Robson. Eu saía. Aí tava na salinha, ninguém me trancava. Aí do papai do céu, eu preciso tanto de ti, pai. Eu não vivo sem ti, pai, me ajuda, pai. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. Quanto mais você fala, eu preciso da sua presença, eu não vivo sem a sua presença, eu quero a sua presença, pai. É todo tempo, apóstolo, todo tempo que for possível. Se conecte a Ele todo o tempo, volte o seu coração para Ele. Tu vai ter uma vida a cada vez mais a paz, que excede todo entendimento. Ela vai entrar no seu coração, na sua alma. E Ele vai se revelando a vocês. Você não precisa do muito agora, você só precisa fazer o que você pode agora. Nada está tão distante que você não possa fazer. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Ravi, um homem chamado Shinshina, teve um grande testemunho pela história desse homem. Ele um dia ficou tão triste que ele era pobre, ele falou assim, eu não tenho uma oferta, um sacrifício para dar no templo. Era na época do segundo templo, de Israel. Aí, já sei o que eu vou fazer. Pegou umas ferramentas dele e foi lá na floresta por alguma coisa que ele pudesse extrair para dar em presente no templo, alguma coisa que ele queria dar para Deus. Olha o coração, meu amigo. Olha a humildade, meus amigos. Olha o coração. A mão, eu tenho algo que está abrindo aqui assim, ó, que eu tô numa natureza, eu tô em algo muito profundo. É a verdade. É esse movimento da pureza. E ele foi, achou uma pedra muito bonita. Ele começou a quebrar ela e fazer algumas esculturas, umas coisas bonitas, tipo um presente de ornamento, né? Só que ela era muito pesada e ele não conseguia levantar ela. Ele fez uma coisa linda para dar de presente para o templo, os sacerdotes, uma oferta. Ele não tinha como levantar. Aí tinha uns homens passando, ele pediu ajuda e falou assim: a gente cobra um dinheiro, que era muito longe para levar para Jerusalém. Ele não tinha dinheiro para pagar. Aí os caras continuaram indo embora na viagem. Ele ficou pensando como ele levaria aquilo de presente. E de repente ele desistiu de vou deixar para trás. Quando ele pensou nisso, 5 homens apareceram e chamaram ele pelo nome, conheciam ele. Falou, a gente ajuda você levar, mas você vai ter que pagar. Ele falou assim, quanto? Aí eles, 5 moedas, é que era 5 não sei se era o shekel ainda o nome já. 5 shekel, acho que é shekel. Ele falou, combinado, eu tenho. É exatamente o que ele tinha. Os homens pegaram junto com a pedra, com ele junto. Mas que ele pegaram, no que ele levantaram, já estava em Jerusalém. Foram transportados para Jerusalém. E na hora que ele levantou para olhar para os homens para dar o dinheiro, os 5 homens apareceram, eram 5 anjos. Glória a Deus. Isso está escrito na história dele. Como esse tipo de milagres pode acontecer na sua vida? Do Espírito Santo falar com vocês com intimidade e amor. Vocês têm que se inclinar à natureza do amor do Pai. Ele é puro amor. Amarás o teu próximo, com teu coração, com sua mente. Ame a Deus.
Se você ama Deus, você vai amar seu próximo. Pense nisso, reflita, leia. E eu quero saber de vocês se vocês estão dispostos a se tornar mais sábios. Você quer que eu comece a ensinar para vocês mesmo? Se a minha fonte ela está plena, você pode beber e fazer que você se torne pleno. Mas eu quero saber se eu vou ter discípulos. Aproveite. Eu tenho muita coisa para falar e ensinar para vocês abrir do reino. Que ali pregação não tá, não vou conseguir. Ali uma parte boa, mas a melhor vai ser essa aqui. Aqui a gente pode prescudar. Estão dispostos a aprender? Então tá bom. Então eu vou ofertar para o ministério. Eu vou ver o que que nós podemos fazer. Nós vamos comprar as mesinhas tudo bonitinho para vocês. Então todo domingo, de manhã às 8 horas da manhã, eu vou estar aqui dando uma aula. Eu vou ligar a CAP com domingo de manhã, vou transferir para domingo de manhã. Eu vou fazer uma escola geral. E eu vou dizer, se as pessoas começarem a faltar, não vai entrar mais aqui. Elas vão ter que levar a sério. Isso vai ser aberto a todos. Eu vou te ensinar o reino. Eu vou dedicar meu coração para vocês. O tempo que eu tiver agora disponível, eu vou fazer isso. E aproveite, porque depois você não vai ter mais apóstolo aqui. Meu tempo aqui é curto. Tudo que você tiver agora, aproveitar, aproveite. E olhe para mim e respeite a minha autoridade. Vocês estão diante de um homem de Deus. Eu não posso me justificar, falar coisas de mim para você. Algum momento eu vou te dar algum testemunho. Porque você tem que crer que Jesus está na minha vida. Você tem que ver. Você já viu o fruto, as obras e os sinais. Ok? Agora uma outra temporada de vida. Existe um óleo precioso que Deus me deu novo. Eu quero ver isso sendo derramado sobre a vida de vocês. Eu quero ensinar vocês e seus filhos. Eu quero ver os seus filhos sentando lá de vocês, com um caderninho na mão e anotando as coisas que eu vou ensinar. Eu quero que vocês, pais, ensinem seus filhos a serem sábios desde criança. Eles vão aprender a conduta de um sábio, a conduta de um verdadeiro servo de Deus. Se vocês olharem e entenderem isso, isso vai tornar algo tão grande nessa igreja. Nós vamos se tornar um povo ilustre, simples, mas cheio da verdade, da transformação. Eu vou ver a transformação na sua vida. Acabe, eu, breve, eu já não tenho muito tempo para entrando online, falando com as pessoas. Eu tenho uma dinâmica de vida muito intensa. Eu estive conversando hoje com a secretária e falei assim, ó, bem de manhã, eu falei, só tem uma saída para o pessoal online. E bendito é eles que estão recebendo aqui online. Só tem uma saída. Porque eu vou me dedicar para o meu povo e dentro da igreja. Eu vou dar essa escola, eu vou aprofundar essa escola com vocês. Eu vou ensinar todos os tipos de assuntos que eu posso imaginar. Desde sabedoria para lideranças, código profético, vamos nadar. Ok? Vamos trabalhar com ensino em séries. Vamos fundamentar o que que é fé. Vamos fundamentar o que que é reino. Vamos fundamentar o que que é casamento, o que que é filho, o que que é finanças. Nós vamos fundamentar o profético. Vamos fundamentar o apostólico. Tudo, tudo que Deus me der, eu tiver tempo, eu vou dar para vocês o melhor. Mas eu quero saber, vocês vão sacrificar para isso? É escola de manhã. Vai ter escola. De tarde, nós vamos ter culto. Se você quiser passar seu dia aqui. Abre pra mim aqui, pega minha Bíblia aqui. Pega aqui, pastor Ico. Se tivesse com aquela mesinha hoje já pronta, não montaram, se tivesse montado, eu estaria com ela aqui bonitinha aqui. Abre o livro aqui de Malaquias. Isso, abre aí pra gente. Malaquias. Presta atenção. Aqui, já aqui. Segura assim pra mim de frente. Vou ler duas coisas. E vou provar pra você
que o Senhor está atento ao que nós falamos diariamente e pensamos. Quando você se preocupar com isso, Deus está vendo o que eu estou pensando, o que eu estou falando. E você desejar ser puro para Ele e mudar as intenções do seu coração, dos seus pensamentos, a natureza das suas conversas, da sua vida, começar a se tornar mais santas, mais puras, conscientes de que Ele está ali todo o tempo. Você começa a trazer louvores para o reino dos céus. É nesse ponto que converte para você em favor de Deus sobre ti, graça, todo o tempo, todo o tempo. Escute. Primeiro, as pessoas que se esquecem de quem ele é, estavam tendo uma conversa e falaram algo muito ruim. Eles falaram isso aqui, ó. Por fim, aí Deus fala assim: eis que tens me irritado, e ao ir com as suas palavras, o Senhor com as suas palavras. E ainda questiona: como temos se aborrecido a Deus? Com as suas palavras. Então Deus está ouvindo nossas palavras. Leve a sério o que aqui está te ensinando a Escritura. Falou, está falado. Preste atenção. Leve ao pé da letra o que ela está te ensinando. Ora, quando dizeis que todo aquele que pratica o mal acaba passando por bom aos olhos do Senhor, e que é justamente a má pessoa que ao e se agrada, mais do que, e ainda mais, tem coragem de indagar onde está o Deus do direito e da justiça. Então, eles estavam conversando assim, pô, o cara ali tudo mal, ainda prospera. Outro, o cara não cumpre mandamento, tem filhinho nenhum, o cara não guarda sabático, tá rico. É desse aí que Deus se agrada, só possível, não é possível Deus estar se agradando, se agrada deles. Aí Deus ouviu eles falando isso. A gente falando na nossa linguagem, como se fosse a nossa linguagem. Depois Deus pega aqui e fala assim: eu vou enviar um mensageiro que vai purificar vocês e começa a repreender. Eu vou trazer um arrependimento para vocês. Aí tá bom. Olha agora que coisa linda. Aí em Malaquias 3:16 está assim: olha o que acontece agora. Olha o que está acontecendo aqui agora. Agora está acontecendo a mesma coisa que aconteceu lá. Então aconteceu que aqueles que ainda temiam ao Senhor, Yahweh, conversaram uns com os outros. E o Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos num livro todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus como um memorial acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Deus ouviu o que ele estava conversando e ouviu e escutou como se fosse orações. E ouviu o que eles conversavam com os outros e deu atenção às suas orações. Olha aqui, ó. E o Senhor ouviu as suas orações com atenção. É isso que todo o tempo ele está procurando. É isso que Jesus fala. O Pai procura adoradores verdadeiros. É isso aqui, ó, que nós, a maioria dos evangélicos no Brasil, tropeça. Eles não levam a sério o que está escrito. Escute, eu estou conversando com as pessoas na minha mesa, na minha casa. Se ela pecar ou errou no coração, o anjo do Senhor vem me falar para mim. Mentiu para você. Ele me fala. O que eu estou conversando, às vezes, com a pessoa e dando bem, e sendo no reino. Às vezes eu vou deitar, vou orar. Aí o Senhor me fala, eu me agradei. Eu ouvi. E às vezes você fala assim, continue assim. Eu vi o que você fez para aquela pessoa. E aqui tá. E o que que você tem visto, ouvido e conversado? Mas eu te falo, conversa com o teu filho dentro de casa, com a tua esposa. Mas eu te falo qualquer conversa. Elas vão ter que ser santa. Eu, minha esposa, conversamos coisas da vida e errei. Eu não tenho tempo de conversar outra coisa que comunique, porque na nossa vida não existe outra coisa.
Nós não temos nada além do que conversar de reino e nossa família. Mais nada. Eu e meu esposo não tem tempo de sentar e falar de ninguém do ministério. Nós não falamos de ninguém. Não citamos um nome de uma pessoa falar mal de ninguém. Pergunta para ela, se eu ver qualquer movimento dela, ainda que ela vê verdade, certas coisas, nós temos que, às vezes, agir no ministério, fala, contudo, se acontece alguma coisa ali extra de ministério, tenha compaixão. Lembre-te, que essa pessoa é isso, é isso. E aqui Deus vai tratar com ela. Vamos orar sobre isso. E a gente ora. Ela falou, estou orando. Seja bondosa. Eu estou falando sério com vocês. E o Senhor prestou atenção que eles estavam, os que temiam, ele ouviu suas conversas e escreveu num livro. É isso que as pessoas não entendem, não levam a sério. A consciência das Escrituras tem que ser sua própria consciência. Uma palavra aqui, mesmo que tire de um texto, aqui, ó, e o Senhor deu atenção à sua conversa, acabou. Já é um versículo, é um mandamento. Eu não preciso me levar todo o versículo. E o Senhor aqui está aqui, ó, esse é o, e está escrito, ele deu atenção à minha conversa. Ele está me ouvindo o que eu estou falando. Às vezes, quando eu falo uma coisa natural do mundo, estou falando ali, depois eu vou orar. Eu não gosto de falar muito tempo de coisa terrena. Não gosto. Porque meu pai está me ouvindo. Se eu estou distraindo ou não. Às vezes fala, às vezes eu distraía, passava de excesso. Eu ouvi o anjo me exortar. Você está se excedendo. Me perdoa. Quanto mais reto, pleno você se torna com a palavra, entende a justiça de um sábio, de um chassid, um bondoso, um portador da misericórdia. Esses são os filhos de Deus. Os anjos, o Senhor pode falar com você mais abertamente. Você se torna confiável e não idólatra. Agora, se você não tem a palavra e honra a Jesus, o nome dele, e um anjo falar com você, você se torna um idólatra. Você vai querer movimentação de anjo, você vai querer ver anjo, você quer idolatria. Aí a idolatria te toma. Ah, pastor, é um anjo de Deus. É idolatria, idolatria. Tudo aonde não tem a palavra de Deus, o temor ao Senhor se torna idolatria. Você não precisa ter uma imagem de Maria na tua casa, mas tu tem um celular que tu dá mais atenção a ele do que a Deus. Você é idólatra. Desculpe. Mas eu estou ensinando a verdade para vocês aqui. Me perdoe. Se você quiser, você quer ouvir mais a mim do que a palavra dele, você é idólatra. Você está fazendo do apóstolo seu Deus. Você é mentiroso. Você no reino, você não é bem visto. Idólatras. Idólatra homens. E vou te falar, hein? Tá cheio de semideuses aí no altar aí, tomando a glória de Deus, o lugar de Deus no coração das pessoas. Eles estão barganhando com elas. Eles estão trazendo maldição. Me desculpa a palavra pesada que eu falei, são malditos. Porque eles estão amaldiçoando o povo. Eles não estão tirando o povo da idolatria. Eles querem que o povo fique viciado nos dons deles. Vocês vão me ver ser usado por proféticos coisas extraordinárias aqui, maravilhosas, mas eu não prendo ninguém em idolatria aqui, não. É o momento certo para todas as coisas. Eu tenho que cumprir minha função apostólica e, como um profeta, eu tenho que fazer que vocês herdem o reino profético. A minha função é descortinar o profético, coordenar as dimensões do profético, da natureza profética, do reino sobrenatural de Cristo. Como profeta, ele faz isso. Mas a função do apóstolo é estabelecer um fundamento vivo em vocês da justiça e do reino. Amém, amém? Então vocês não podem confundir as coisas. Vocês vão ser cobrados aqui. É isso é ser filhos verdadeiros, ser discípulos verdadeiros. Então, eu estou ensinando vocês que vocês guardem esse conselho no coração de vocês. Temam mais a Deus. Quando você vê que você está abandonando a Bíblia, lembre-se, você está abandonando um temor. Fala, Senhor, tu pede, Senhor, arrependa-se. Fala, Senhor, me perdoe por não estar te temendo o suficiente, porque eu estou deixando a palavra de lado. Hoje eu não peguei a palavra. Me perdoa a minha idolatria a mim mesmo. É idolatria. Eu estou descobrindo a origem da idolatria de uma forma muito mais profunda. Eu estou descobrindo o que é idolatria.
Ou porque o homem faz uma imagem. É autossatisfação. Quando você fica se autossatisfazendo, você está indo na idolatria a você mesmo. Às vezes o ídolo da pessoa está lá, ó, é o computador, é a casa, é o carro. Tudo aquilo que você dedica a seu sacrifício, seu tempo, a sua maior atenção, é aquilo que é seu Deus, meu querido. É a sua idolatria. Então, meu filho, vai tudo santifica com o temor do Senhor. Tudo tem que servir ao reino de Deus. Tudo para a glória dele. Tudo tem que trazer um louvor para ele. Irmão, o Senhor fez uma promessa, eu te tornaria um homem muito próspero na terra. Mas é para glorificar o meu nome. Eu glorifico a Deus tanto hoje, muito mais ainda hoje do que quando eu era pobre. O Senhor falou assim para mim, me ensinou sobre a santidade. Eu tenho tudo, mas todas as riquezas estão debaixo do meu governo. Elas não me governam. Elas não podem governar você. Use tudo para fazer justiça e abençoar os pobres e correr a favor do meu reino nessa terra. E nós vamos trabalhar em prol disso. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Eu estou feliz por isso. Amém. Só online, que Deus abençoe a vida de vocês. Bom, nós vamos montar um informativo para vocês. Esse informativo vocês vão ter as diretrizes da nova. Quem quiser continuar na CAP, tá bom? Aí quem quiser continuar comigo na CAP, nosso ensino vai ser para domingo de manhã. A secretária vai passar para vocês aí, assessora, todo o informativo com vocês. Nós vamos aumentar o engajamento, porém, vai ser domingo de manhã, tá bom? Um beijo no coração de vocês. As aulas também vão continuar gravadas, tudo vai ser ao vivo e gravado com alta qualidade, vai melhorar toda a plataforma. Nós vamos atualizar todo o ministério, vou usar toda essa estrutura aqui para melhorar para vocês e para eles, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigado. Até a próxima aula. Bom, eu te mando informativo para vocês aí na semana, tá? Um grande abraço para vocês, meus queridos.